Olá, pessoal. Somos do segundo período de Pedagogia da Faculdade Unis de Pouso Alegre e vamos falar sobre o tema Educação 4.0 e a diversidade de aprendizado que ela nos traz, pois sabemos bem que o conhecimento sempre deve ser compartilhado. Esperamos que vocês gostem. E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast sobre a Educação 4.0. Falaremos hoje sobre a empatia, uma tendência para a formação em vários campos sociais. Eu sou a apresentadora Letícia Alves, da Faculdade Unis de Pouso Alegre, no sul de Minas Gerais. Estou aqui com os comentaristas. Eu sou a Juliane Aparecida, da Faculdade Unis de Pouso Alegre. Eu sou o Matheus Arildo, também da Faculdade Unis de Pouso Alegre, do sul de Minas. Desejamos também as boas-vindas ao nosso entrevistado, professor Rodrigo, e a todos os ouvintes que nos acompanham. Professor Rodrigo, você poderia fazer uma apresentação sobre você, sobre as suas graduações e o que você faz atualmente? Olá, pessoal. Boa tarde. Primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer estar participando do trabalho de vocês, podendo ajudar aí, né, nesse trabalho. Eu sou o professor Rodrigo, eu sou professor de Geografia, sou do município de Alfenas e moro em Pouso Alegre desde 2009. Lá em Machado, eu fiz licenciatura plena em Geografia pelo Centro Superior de Ensino e Pesquisa de lá. E aqui na região eu fiz pós-graduação em Ensino de Geografia e também em Meio Ambiente. Hoje eu atuo na rede privada e na rede pública de ensino. Na rede pública, eu atuo aqui em Pouso Alegre, na Escola Municipal Antônio Mariosa, e na rede pública também atuo no Estado, ambos efetivos, membro efetivo do quadro de professores, no Colégio Estadual, tá? Trabalhando com ensino médio. Na rede particular, eu atuo no Colégio Santa Ângela, que é um colégio de Ursulinas, que fica na cidade de Paraisópolis. Existem vários no país. Aqui próximo é Paraisópolis. Também atuo em cursinhos pré-ENEM e cursinhos pré-vestibular aqui no município. Nossa, muito interessante, é bastante coisa, né? Nós sabemos que a empatia é uma habilidade indispensável no âmbito educacional e gostaríamos de saber o seu posicionamento sobre esse assunto. Então, vamos às perguntas. Nesse tempo que a gente está vivendo de pandemia, é mais importante do que nunca a gente ter empatia por todos, porque a gente sabe que nem todos os alunos têm condições de assistir uma aula online, né? Então, a gente gostaria de saber como que você está se planejando para lidar com os alunos que não têm acesso à internet. Olha, uma boa pergunta, porque eu trabalho em vários colégios e cada colégio adotou um método, né? A maioria deles, para quem não tem internet, são atividades impressas que os alunos pegam na escola e tem todo o cuidado, né? Máscara, enfim, distanciamento. Ao devolver essa atividade, eles já levam a da semana seguinte para fazer. Essa atividade que ele manda, né, impressa, é impressa pela escola, todo o custo, né, é da escola, e ela também fica em quarentena, né, essa atividade ele envia, essa atividade fica lá um tempo, depois que ela passa a ser corrigida. Algumas equipes a corrigem, outras vezes nós recebemos fotos, né, ou arquivos escaneados dessas atividades, a gente corrige, anota a habilidade que foi consolidada, a habilidade que também não foi consolidada, porque provavelmente vai ter aí uma possível intervenção no ano de 2021. Então, para a gente ter esse controle aí. Ou seja, me preparar para esse período aí para alunos sem internet variou bastante de colégio para colégio. Então, tem colégio com atividade impressa, tem atividade, tem que o aluno vai buscar, tem que o colégio está levando, né? Então está variando aí bastante de colégio para colégio, mas é com atividade impressa mesmo, mas sempre corrigindo e anotando a habilidade, enfim, consolidada ou não.
Sim, professor. Todos estão se adaptando à educação remota. Portanto, é preciso ter empatia de ambos os lados. Seus alunos também têm tido empatia com você, porque nesse, nesse desenvolvimento da tecnologia agora que a gente está vivendo, né? Muitas vezes o professor ou o aluno aí na aula online tem muitas uma contrapartida, né? O professor está ruim na internet, ou o aluno ali não está conseguindo estar bem na aula, está participativo por conta da internet. Queria saber como que lida a empatia, ser empático nessa hora. É difícil responder se os alunos têm tido empatia comigo. Às vezes até me pergunto, será que os alunos sabem o que que é isso? Sabem, são capazes de se colocar no lugar de alguém? Porque na idade que eu trabalho, nono ano, ensino médio, né? Talvez os mais velhos, de cursinhos, enfim, até concordo. Mas eu acredito que, mesmo por conta da idade, a maioria dos alunos pensa neles, o quão tá difícil ou fácil para eles. E eu acredito também que muito aluno não esteja sabendo como está difícil para nós. Eu não estava preparado para aulas assim, eles também não estavam preparados para aulas assim. Outra coisa, muitos têm habilidade de gravar vídeos pelo celular, né? É, só que quando a gente tem quando a gente pede uma apresentação de trabalho, por exemplo, muitos não fazem na aula presencial, né, por exemplo, e outros não fica como deveria ficar, entende? Então, assim, tem habilidade de utilizar o celular, o computador e tal, mas não usa de forma correta. A maioria aí é para lazer. Então, eu não sei até que ponto eu posso afirmar que os alunos vêm tendo empatia. É lógico que muitos estão se colocando no nosso lugar, sim, mas eu creio que a grande maioria pensa mais como que está difícil para eles e o que que eu vou fazer, se eu vou passar e tal. Eu penso assim, dessa forma. Muitos talvez não vão entender, não vão conseguir, né, ter essa empatia, ou seja, não vão conseguir se colocar no nosso lugar e ver como que está difícil, principalmente para o professor que não tinha habilidades, né, para desenvolver a aula no sistema remoto, né? É a minha opinião. Você acha que todos os professores, assim, eles estão tendo empatia com os alunos que são menos favorecidos? Nessa diversidade de colégios que você trabalha, né? Você acha que todos eles estão tendo, assim, estão entendendo o lado dos alunos também que não têm tantas condições? Bom, sim, eu acredito que sim. Acredito que talvez tenha algum professor ou outro que tenha deixado de fazer alguma coisa, porque tem dificuldade de lidar com alguma ferramenta, porque não estava preparado para o ensino remoto, mas eu acredito que não foi por falta de empatia, né? Pelo contrário, não faltou empatia. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo que muitos não conseguem lidar com uma série de ferramentas que a gente está utilizando agora, Zoom, Meet, YouTube, o próprio WhatsApp. Uma série de outras formas de se comunicar com alunos, plataformas e tal. Então, eu acredito que se algum professor tenha deixado de fazer alguma coisa para algum aluno e pareceu isso e tal, pareceu, né, que não quis fazer, enfim, eu acredito que seja por conta disso. Falta de habilidades nessas novas ferramentas, falta de preparo. Eu acredito que não seja falta de empatia, não. Tem, sim, tem empatia, enfim. E sem empatia, a gente não consegue fazer um bom trabalho, né? Se a gente não conseguir se colocar no lugar do outro, né? É, justamente é sobre essa questão, a próxima pergunta. Você acredita que a empatia seja importante para a sua? De que forma? Sim, claro. Se a gente não tiver a capacidade de se colocar no lugar de alguém,
na minha opinião, a gente nunca vai conseguir fazer um bom trabalho, de forma alguma. Então, nós temos que vivenciar ali a realidade, principalmente quando a gente fala do ensino público, porque de todas que eu trabalho, uma que eu citei é uma rede particular, muito renomada, e um, um único aluno eu tenho hoje no terceiro ano que não acessa as aulas online por falta, né, de equipamentos e tal. Um único aluno. Todos os outros têm. Então, em tese, facilitou o trabalho e tal. Então, todo mundo está ali, beleza. Aí a gente vai pensar, e esse que não? Esse que não consegue. E em algumas escolas, esse número, inclusive, é muito maior, principalmente na rede pública. Então, esse número de alunos que não tem esse acesso é muito, muito grande. Então, é claro que se eu não me colocar no lugar dele e imaginar como que esse rapaz está fazendo, como que esse aluno vai fazer a atividade, vai aprender esse ano, enfim, eu não consigo fazer um bom trabalho. Então, sim, claro, se eu não tiver a capacidade de me colocar no lugar dele, com certeza, por mais que eu tente, eu não vou fazer aí um bom trabalho, não, tá? Então, é importante, sim, eu acredito que, respondendo a tua pergunta, eu acredito que a empatia seja importante, sim, claro, na minha profissão e em qualquer outra. Agora, de forma geral, tanto no ambiente escolar presencial e no ensino remoto, o que seria para você ter empatia dentro do ambiente escolar? Ter empatia é tudo isso que a gente veio falando, né, até agora. A capacidade que eu tenho de me colocar no lugar de alguém para que eu possa, né, conseguir vivenciar, né, várias realidades, planejar melhor a minha aula, enfim. Então, seria essa capacidade aí de me colocar no lugar do outro. É, assim como a Diana perguntou, uma pergunta parecida. Qual a sua opinião sobre os professores que não são empáticos com os alunos? Porque vemos muito em escolas estaduais municipais a falta de uma empatia dos alunos para com o professor, que isso atrapalha muito na aula, sim. Mas o que você acha sobre os professores que não são empáticos com seus alunos? Olha, de acordo com o que eu mesmo acabei de falar, senão eu vou ser contraditório, eu não consigo, eu estou em casa, enfim, não consigo ver, eu não consigo, né? Eu não acredito que tenha professores empáticos, eu não consigo ver empatia. Como eu já disse, eu acredito que uns vão ter dificuldade de fazer alguma coisa, outros vão ter muita facilidade. Alguns tiveram facilidade nessas aulas remotas, eu estou vendo isso aí. Lá no começo, antes mesmo de avisar que a gente retornaria, em abril, em maio, na verdade, alguns já vinham trabalhando com uns vídeos e tal, né? Antes mesmo da aula remota começar, ele já vinha fazendo alguma coisa. Já tinha um canal no YouTube, já dominava a informática, live no Instagram, enfim, eu já vi alguns professores fazendo isso. E depois que começou, eu não vejo como falta de empatia, eu não vejo como falta de empatia um professor deixando de fazer algo. Eu não consigo, eu não acredito que tenha professores assim empáticos. Eu acredito que seja por falta mesmo de preparo e tal, deixar de fazer alguma coisa. Eu não acredito que seja por falta de empatia, enfim, um professor deixando de fazer alguma atividade. E assim como a gente falou dos alunos lá no começo, eu também não sei até que ponto os alunos conseguem se colocar no lugar da gente, né, de acordo com a idade e tal. Mas eu sei que muitos têm, muitos estão, nossa, não tá fácil, né? Enfim, tá difícil, complicado, enfim, vejo dessa forma. Mas é um número pequeno. Agora, o professor, pela posição que ele ocupa, a idade que ele tem, enfim, a experiência que ele tem, acredito que não seja por falta de empatia que algum professor esteja deixando de fazer alguma coisa, não. Você acredita que a empatia ela pode influenciar de alguma forma na aprendizagem do aluno? Ah, sim, claro.
Quer ver? Quando o aluno vivencia o que a gente fala, inclusive a gente pode levar esse exemplo para o nosso dia a dia, para a nossa sala de aula, essa fala. Quando o aluno vivencia o que o professor está falando, ele se transporta, né, para o conteúdo, assimila com muito mais facilidade. Então, claro que a empatia vai, sim, ajudar o aluno a compreender melhor a matéria, sim. Vivenciando mais o que nós falamos, enfim, ele facilita, sim, para mim, assimila com muito mais facilidade um determinado conteúdo. Ficou muito bom, eu adorei todas as suas respostas, porque isso nos influencia também a ser futuros professores melhores, né? Ser professores mais empáticos. E eu quero te agradecer por compartilhar conosco um pouco de como você trabalha e como você está lidando, né, com essa mudança que pegou todo mundo de surpresa. E é muito legal e muito importante para a gente saber o quanto você prioriza a empatia na sala de aula. Então, muito obrigada. Olha, eu que agradeço a oportunidade, como eu disse no início, não estava preparado para isso. Você foi minha aluna e sabe, eu não sou um grande dominador da tecnologia, mas dou os meus pulinhos, né? Ando dando os meus pulos aí para poder fazer. Logo no início, né, no mês de abril ainda, sem avisar que a gente voltaria, eu abri um canal no YouTube, comecei a gravar videoaulas por minha conta, alguns alunos começaram a fazer as tarefinhas que eu pedi, mas depois aí veio algo mais oficial, e cada escola seguiu o seu caminho. Estamos aqui, né? Ninguém também imaginava que isso duraria tanto tempo. Outra coisa, o aluno também não estava preparado para isso. Acredito que nenhum desses três aí estava preparado para ter aulas assim, né? Então, isso também pode fomentar a ideia de que a EAD no futuro possa ser mais promissora, por conta de muitos alunos terem se adaptado legal ao ensino remoto e encontrarem o melhor horário, o melhor lugar, enfim. E, por outro lado, muitos também já devem ter tirado isso da mente, não vou fazer porque enquanto estava no terceiro, enfim, enquanto estava ali fazendo cursinho, isso não funcionou legal para mim. Para alguns funciona bem, para outros não funciona bem legal, não. Eu não costumo utilizar muito redes sociais para esse tipo de contato, mas tem o Facebook, né, que é o Rodrigo Carvalho, tem o Instagram, né, o Prof. Rodrigo, tem o meu canal no YouTube, que eu citei, Professor Rodrigo Carvalho. Os alunos normalmente me enviam tudo por e-mail, né? Ou no Classroom, né? Então, profrodrigogel@yahoo.com.br, e tem o meu e-mail institucional, que é o rodrigo.costa.carvalho@educacão.mg.gov.br. É dessa forma que a gente está trabalhando. Montei um grupo de estudos para alunos que eu percebi que queriam mais que isso, somente não estava dando certo, funcionou legal. Dividimos em 2 grupos, 2 frentes de 10 aulas. Terminamos na semana passada, foi muito bom, de graça, tá? Voluntário. Disponibilizei essas aulas tanto no YouTube, numa playlist separada para eles, né? Não está não listado, não está público, não. E, enfim, de graça, com listas de exercícios, corrigindo normal, porque eu percebi que eu sou um professor nesse momento, é o que paga as minhas contas e tal, e se eu não puder dar mais da minha experiência e do meu tempo para os meus alunos, eu não estou, né, fazendo um bom trabalho, até porque a gente esse ano não vem dando aulas convencionais, né, presenciais, cada um do seu jeito. E em algumas escolas não tem esse contato direto nessas plataformas que a gente utiliza para aulas, é somente uma dúvida ou outra pelo WhatsApp. Isso a gente sabe não funciona legal. Tem aluno que precisa muito mais. Então é isso, se não tivermos empatia em um momento como esse, não vai, não funciona. Na minha opinião, se eu der mais do meu tempo e mais da minha experiência, eu estou ajudando, sim. Não é só financeiramente que a gente vai ajudar com cestas básicas, enfim, não. Como eu sou professor, eu
e entendi ao longo desses meses que o meu tempo e a minha experiência são muito importantes. Muita gente quer isso, procura isso. E eu entendi que é isso que eu tenho que dar. E está funcionando legal. Já estamos terminando o ano e muita gente elogiando aí o trabalho. Sim, com certeza. Nós ficamos muito felizes por ter a oportunidade de conversar com você, porque, como você disse, eu já fui sua aluna e eu vi o professor dedicado que você é e tudo que você, a sua empatia mesmo por cada um de nós, né? Então, muito obrigada, porque isso acrescenta muito na nossa aprendizagem e professor nunca para de aprender, né? Essa é a verdade. Então, muito obrigada mesmo. E eu queria pedir para os comentaristas informar para a gente como que a gente pode encontrar eles também. Bom, eu sou a Juliane e vocês podem me encontrar nas redes sociais como Juliane Oliveira. Eu sou o comentarista Matheus, vocês podem encontrar tanto pelo site da Unis, Universidade Unis aqui de Pouso Alegre, e também nas redes sociais com o Matheus Arildo. E eu sou a apresentadora Letícia, e vocês podem me encontrar também no Facebook como Letícia Alves, ou na Faculdade Unis, daqui de Pouso Alegre, pós-pandemia, né? E foi isso, gente. Muito obrigada a todos os ouvintes, aos comentaristas, ao professor Rodrigo. E fiquem ligados que vai ter mais episódios sobre a educação 4.0. Até mais. Até mais, obrigado pela oportunidade e saiba que estarei sempre pronto para servir. É só pedir.